Bom, ITG1000, modelo contábil para as microempresas e empresas de pequeno porte. Nós sabemos que o Brasil, já muito antes de 76, ele iniciou todo um procedimento para que pudesse normatizar e trazer sistemas contábeis em formato internacional. Quando falamos, por exemplo, na lei das SAs, ela tem uma compilação do nosso sistema americano de contabilidade. Mas amadurecemos muito mais em relação a essa necessidade e chegamos aí ao ponto de 2008, em que nós passamos a contar no Brasil com uma contabilidade totalmente internacional. Os nossos países integrantes da ONU se firmaram e fizeram um acordo para que eles trouxessem ao Brasil todo um sistema contábil internacional. Então, o Brasil começou a fazer o seu procedimento de adaptação no ano de 2008, com relação à nossa legislação, a lei das SAs, a lei 6.404 de 76. E aí nosso procedimento foi sendo implementado, meados de 2010, e chegamos aí à situação que hoje nós temos para as nossas pequenas e médias empresas. Tá? Quando falamos em normas relacionadas com esse sistema, voltado às PMEs, pequenas e médias empresas, nós vamos nos deparar com a NBC-TG1000, ela trata sobre a contabilidade para as pequenas e médias empresas, vamos conceituar, ITG1000, modelo contábil para as microempresas e empresas de pequeno porte, CTG1000, nosso comunicado, o qual traz aí a adoção e indicação de período para que nós adotemos a ITG1000 e a OTG1000, a Orientação Técnica Geral 1000, para que nós possamos aplicar às empresas a ITG1000. Quando vamos à NBC-TG1000, ela faz a definição para nós do que seria uma média, uma pequena empresa. E ela coloca o seguinte, dada aí pela Lei 11.638 de 2007, nós temos aí classificadas como até o porte de média empresa, aquelas empresas que a receita bruta anual não seja aí, superior a 300 milhões de reais, ou seu ativo não seja um ativo superior a 240 milhões de reais. Aqueles que ultrapassam esse patamar, estamos falando literalmente naquela que é uma grande empresa. Essas normas nós já vamos levar para elas, aí nós vamos trabalhar com o conjunto das demais normas que nós temos. Nesse contexto, tivemos ali um desmembramento, uma interpretação, a ITG1000, para tratar sobre as microempresas e empresas de pequeno porte. Quando falamos em microempresas e empresas de pequeno porte, nós vamos nos dirigir à Lei Complementar 123 de 2006, a qual define para nós o que é uma microempresa, como aquela pessoa jurídica cuja receita bruta anual seja de até 360 mil reais. Como empresa de pequeno porte, aquela que me apresente uma receita bruta superior a 360 mil reais e até 4 milhões e 800. Lembramos que essa definição está na lei complementar e não vamos fazer confusão com Simples Nacional. Estamos falando da lei. Então a lei ela abrange o sistema tributário para a microempresa e empresa de pequeno porte, o Simples Nacional, como a lei também traz ali uma série de benefícios à microempresa e empresa de pequeno porte, desde que essa pessoa tenha se dirigido até a junta comercial ou ao cartório e se enquadrado como uma microempresa ou empresa de pequeno porte. Situação em que a ITG1000 também será aplicada a essas pessoas. Então, muitas vezes as pessoas imaginam que ITG1000 é Simples Nacional. Não, ITG1000 é para as pessoas jurídicas que se enquadraram na junta comercial e no cartório como microempresa e empresa de pequeno porte, bem como essa ITG1000 vai ser aplicada às pessoas jurídicas que estão trabalhando com o sistema tributário do Simples Nacional. Nossa CTG1000, ela determinou a data de início de aplicação da nossa ITG1000. Então, ela estabeleceu, logicamente, já deveria estar trabalhando com as nossas implementações de normas contábeis, coisa que se iniciou em 2010, mas ficou estabelecido que se, ao encerrar o balanço de dezembro de 2012, nós não fizemos a adoção das normas de contabilidade,
estabeleceu que o exercício de 1º de janeiro de 2013 seria o exercício que eu iniciaria a adoção da ITG 1000, situação a qual já deveria estar aplicando a ITG 1000. Isso é o que dispõe a nossa CTG de número 1000, essa solicitação. Mas não basta apenas aplicarmos a ITG 1000. Nós precisamos observar uma série de procedimentos contábeis. E esses procedimentos contábeis, nós podemos nos reportar novamente às normas que nós citamos, a NBCTG 1000. Porque essa norma, ela vai consolidar todos os procedimentos que eu devo adotar para que eu consiga elaborar demonstrações contábeis num formato geral. Logicamente, não posso deixar apenas a cargo da NBCTG 1000 ela determinar essas condições. Eu vou ter que seguir aí outras legislações, porque dependendo da empresa, ela talvez não utilize o sistema simplificado tributário, mas ela utilize, porventura, procedimentos que sejam relacionados a órgãos reguladores. E muitos desses órgãos reguladores determinam procedimentos a essas pessoas. Então, vou seguir outras legislações. A ITG 1000, qual o objetivo dela? É apenas permitir que nós passemos a ter um modelo simplificado contábil. Para quem? Para as micro e pequenas empresas. Essa é que é a intenção. Mas sem abandonar a aplicação das nossas normas. Se pegarmos as nossas normas técnicas contábeis gerais, como nós vamos falar em algumas delas aqui, várias delas que nós temos, nós vamos aplicar dentro de uma microempresa e empresa de pequeno porte. Aliás, melhor dizendo, devo aplicar, porque ele faz a imposição de colocação. Nossa primeira base a ser utilizada para trabalhar a estrutura de uma microempresa e empresa de pequeno porte em termos contábeis. Nós temos a nossa NBCTG, estrutura conceitual. Ela traz ali uma série de formulações, uma série de determinações, uma série de procedimentos para que eu aplique as normas contábeis. Como também ela tem toda uma intenção de fazermos com que qualquer solução de um problema contábil que eu precise resolver dentro do meu processo escritural e estrutural contábil, nós vamos fazer uso da NBCTG, estrutura conceitual. Ela vai trazer para nós todos os conceitos sobre a nossa estrutura. Nós vamos pegar desde a nossa parte inicial o nosso balanço, ativo, passivo, patrimônio líquido, receitas, custos, despesas, nossas principais diretrizes contábeis, nós vamos ali encontrar, são os nossos princípios para a nossa escrituração contábil, bem como vai trazer para nós a estrutura das nossas demonstrações, e aí conceituando cada elemento dessa estrutura das nossas demonstrações. Então, essa é uma norma literalmente básica. Ela vai nos permitir tomar ali como base para que eu proceda a qualquer fundamento ou qualquer elaboração ou chegar ao nosso elemento básico contábil, que são as nossas demonstrações. Lembramos, quando falamos em demonstrações, nós estamos falando no balanço patrimonial, estamos falando numa demonstração de resultado ou uma demonstração de um resultado abrangente, estamos falando na mutação de um patrimônio líquido a ser demonstrada, bem como uma demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, uma demonstração de fluxos de caixas e notas explicativas. Bom, vocês devem estar perguntando, mas nós estamos falando de microempresa, empresa de pequeno porte, por que estamos falando de NBCTG 1000? Porque se pegarmos ITG 1000, são poucas as diretrizes que são levadas por essa interpretação. Essa interpretação ela não nos permite trazer um conteúdo vasto de regras e procedimentos escriturais, bem como as demonstrações. Nossos procedimentos estão contemplados nas demais normas, as quais precisamos carregar, podendo, como a ITG 1000 coloca,
aplicarmos algumas dispensas. Basicamente, o que nós temos? Nós temos lá uma visão com relação à ITG 1000. A ITG 1000 coloca o seguinte: em relação a um conjunto de demonstrações contábeis, uma pequena empresa, uma microempresa, ela poderia se pautar a elaborar apenas o quê? Balanço patrimonial, demonstração de resultado, notas explicativas. Ela estaria ali no contexto de uma dispensa de ter que fazer uma elaboração relacionada com um demonstrativo de fluxo de caixa, uma demonstração de imutação do patrimônio, uma demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, mas alguns cuidados precisamos tomar. Como nós falamos aqui no início do nosso trabalho, eu tenho que olhar algumas legislações complementares. Não posso me ater apenas a uma simplificação contábil, porque para o trabalho do profissional contábil no dia a dia, ele pode simplificar a sua atividade, mas nem sempre eu posso dizer que aquela pessoa jurídica pode simplificar a sua vida. Essa simplificação pode resultar em consequências maiores para essa pessoa. E aí suas demonstrações talvez não seriam acatadas num determinado momento em que nós vemos aí a necessidade de isso estar devidamente qualificado como pedem a legislação. Não podemos esquecer, muitas vezes as pessoas se pautam na Lei 6.404, a qual vai trazer para nós aí toda uma exigência de demonstrações. Mas para chegarmos nas demonstrações, o que nós precisamos? Transitar pela escrituração contábil. Porque demonstrações nascem dos registros contábeis que nós fizemos. Então, ITG 1000, devidamente acompanhada, né, pela NBCTG 1000, pela ITG 2002, que fala sobre escrituração contábil, uma escrituração a ser elaborada por uma microempresa, por uma empresa de pequeno porte, ela deve ser pautada em todos os nossos princípios técnicos contábeis. O mais importante deles, elaboração contábil feita se pautando ao princípio da competência. Sabemos que no nosso universo tributário, eu posso encontrar uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, usando o caminho tributário de suas receitas baseado no que se recebeu, regime de caixa, como é permitido no Simples Nacional, como é permitido no sistema do lucro presumido, mas não posso assim contabilizar. E é um erro grave nessa elaboração de demonstrações, porque as pessoas sempre entendem que a existência de emissão de um documento fiscal é aquele que nasce para nós uma receita, um custo, uma despesa. Não é bem assim. Nossos procedimentos contábeis são diferenciados. A própria Lei 6.404, o próprio Regulamento de Imposto de Renda, Decreto 9.580, editado para nós agora em 2018, ele faz a sua observação e determina: escrituração contábil é pelo princípio da competência, ou seja, fato realizado e não recebimento ou pagamento do fato. E isso gera uma grande distorção nas informações, porque eu postergo receita, eu postergo a informação relativa aos meus direitos a receber ou as minhas obrigações a pagar, por sua vez, distorço uma série de informações patrimoniais. Então, cumprir o princípio da competência é primordial. Lógico que tudo depende daquela que é a conduta ou ainda o problema que nós sempre falamos no Brasil, a cultura de um empresário, micro ou pequeno, de ele adotar procedimentos que sejam cabíveis a um registro contábil adequado. Nem sempre ele consegue compreender esse procedimento. Então, escrituração contábil nossa vai se pautar pela competência. Nós temos na nossa ITG 2000, que fala sobre escrituração contábil, a possibilidade de que meus lançamentos contábeis na microempresa e empresa de pequeno porte, no olhar da ITG 1000, eu posso fazer os lançamentos contábeis de forma diária ou posso fazer lançamentos contábeis em formato mensal. Bom, entramos no teor da chamada escrituração completa, escrituração resumida.
Uma escrituração completa é aquela em que cada um dos meus fatos contábeis que eu estou realizando ou que estão acontecendo, eles são realizados o seu registro de forma individualizada, um a um. Exemplo, a empresa no dia de ontem emitiu lá 15 documentos fiscais. Fui à minha escrituração contábil e realizei 15 lançamentos. Escriturei de forma diária, fato a fato. Nada me impede de resumir registros. Esse resumo eu posso fazê-lo em formato diário ou posso fazer em formato mensal. Um resumo em formato diário, ele é um resumo em que eu vou juntar os fatos. Eu poderia, por exemplo, pegar esses 15 documentos emitidos e fazer um único lançamento contábil. Ou seja, registraria um fato, vendas do dia. Ou poderia caminhar mais longe e chegar à situação de gerar apenas um único lançamento no mês, vendas do mês. Mas isso vai impor uma exigência escritural estabelecida pela ITG 2000, que seria o quê? Eu realizar registros auxiliares. Eu teria que ter livros, os quais mostrariam de forma detalhada cada um desses valores que nós temos relativos à escrituração. Ou seja, precisaria ter um outro livro, onde nele eu mostraria diariamente cada uma das vendas, uma as vendas. Que talvez pode resultar num trabalho um pouco maior para nós. Ao realizar a minha escrituração, logicamente, terei que ter em mãos um plano de contas, onde vou estruturá-lo de forma que me permita apresentar uma escrituração na forma exigida, conforme a legislação patrimonial. Na hora de elaborar esse plano de contas, me é permitido uma simplificação nesse plano de contas. Eu poderia, nesse caso, fazer um plano de contas simplificado, aonde eu poderia adotar, por exemplo, uma estrutura com no máximo 4 níveis. O que nós dizemos que um plano de contas ideal, ele tem no mínimo 5 níveis. Quando falamos nessa estruturação, o que nós queremos dizer? Primeiro nível, nós temos aí as chamadas grandes contas ou grandes grupos. Eu teria ali o ativo, o passivo, minhas contas de resultado. Esse ativo, esse passivo, essas contas de resultado, eles têm ali uma divisão em grupos. Nosso ativo, dividido em circulante e não circulante. Nosso passivo, dividido em circulante e não circulante, e o patrimônio líquido. Nossas contas de resultado, divididas nas receitas, custos e despesas. Bom, esses grupos que nós temos, eles poderiam possuir subgrupos. Mas na simplificação que a ITG 1000 me permite, eu posso absorver esse subgrupo. E aí trabalhar diretamente, na sequência, com contas sintéticas e contas analíticas. Lógico, o procedimento aqui para a ITG 1000 vai ficar a critério do contabilista. Ele vai estruturar da forma que ele julgar o mais conveniente. Mas o mais recomendável seria um plano de contas adequado a 5 níveis, onde eu colocaria ali os meus subgrupos e, por sua vez, depois viria com as contas sintéticas analíticas. Para entenderem o que nós estamos querendo dizer, eu diria o seguinte: eu teria o meu ativo, grande grupo, circulante, o meu grupo, eu teria ali o meu disponível, por sua vez, meu caixa equivalente de caixa, minhas sintéticas, viria ali, logicamente, com as minhas analíticas provenientes dessa nossa estrutura. Mas critério do profissional. Vou realizar a minha escrituração contábil. A ITG 1000, ela dispõe de alguns pequenos procedimentos citados. Ela coloca, olha, alguns procedimentos mínimos você vai observar. Mas eu não posso me ater apenas a esses procedimentos mínimos que a ITG 1000 me demonstra. Eu preciso ser um pouco mais amplo, trazer algo mais, porque a nossa NBC-TG 1000, ela vai trazer procedimentos complementares, que não são apenas os procedimentos que a ITG 1000 traz para nós. Então, tratando de uma linha básica para nossa necessidade de atenção à ITG 1000, diríamos o seguinte: vou até a NBC-TG 1000. A NBC-TG 1000, ela nos fala sobre
procedimentos para reconhecimento de receitas. Quando falamos em reconhecimento de receitas, a partir de janeiro de 2018, passamos a adotar a NBCTG 47, Receitas de Contratos com Clientes. E para reconhecer uma receita, se faz necessariamente verificarmos aquelas que são os requisitos, ou aqueles que são os requisitos mínimos para identificar para nós que existe um contrato firmado entre aquela empresa e o seu respectivo cliente. Requisitos mínimos que a NBC 47 nos traz para falar em contrato, estamos falando, porventura, em um contrato em que as partes acordaram aquele fato, estamos falando em um contrato em que posso perceber que existem direitos e obrigações entre as partes, posso dizer que é um contrato em que ele apresenta para nós uma substância comercial, podemos dizer que é um instrumento em que, porventura, aparece para nós direitos a receber por parte de alguém. Bom, se nós identificamos todas essas situações, estamos diante de um contrato, o qual nós vamos tratar como um elemento a ser lançado como receita. Mas eu não posso pegar esse contrato e literalmente reconhecer como receita a partir do momento da sua assinatura. Vão depender de alguns procedimentos. Qual procedimento? A performance de cumprimento do contrato. O cumprimento da satisfação do contrato. Eu preciso averiguar. Quando falamos em performance de obrigação do contrato, estamos dizendo no quê? Aquela pessoa que contratou algo, alguém tem a entregar algo ao outro. E uma parte, com certeza aquela microempresa e empresa de pequeno porte, tem algo a entregar ao seu cliente. A partir do momento que esse algo é entregue ao cliente, nós estamos falando no momento que se nasce uma receita. Se não houver essa satisfação de realização da performance, não há que se falar em reconhecimento de receita. É o que às vezes nós vemos aí no dia a dia, procedimentos incorretos de natureza contábil. Vou citar aqui um exemplo muito comum. Pautam-se muitas vezes as empresas em fazer um registro contábil de uma receita baseado no documento fiscal emitido. Então, imaginemos, às vezes, uma operação em que ela começa em um mês e se finda no mês subsequente. Ou seja, num determinado mês, exemplo, vamos pegar ali um mês de maio, comecei uma operação no mês de maio, negociei com o cliente, fiz o procedimento ali de emissão do documento fiscal para entregar o produto ao cliente, não tive ali uma saída do produto da minha empresa, aí depois se transferiu para o mês seguinte, no mês seguinte é que eu tive a saída do produto da empresa, e por fim, naquele mês seguinte é que nós fizemos a entrega do produto ao cliente. Esse mês seguinte, junho. Muito comum se dirigir ao mês de maio e contabilizar o documento como receita de maio. Alegando o quê? Documento emitido em maio. Mas eu não cumpri os requisitos contratuais, que é cumprir a performance do contrato, atender a satisfação contratual. Isso só se deu no momento em que eu entreguei aquilo que foi contratado pelo meu cliente. Então, o correto seria eu ter um registro contábil de receita no mês de junho, não durante o mês de maio. Ainda observa a nossa ITG 1000, em relação à NBCTG 47, a exigência do seguinte: receitas auferidas para uma empresa de prestação de serviço, ela deve reconhecer a sua receita de forma proporcional à execução dos serviços. De novo, deparamos com um problema. Muito comum, prestadores de serviço, atendendo à normatização tributária estadual, a tributação municipal, essas pessoas emitem um documento fiscal logo quando eles fazem o procedimento de conclusão de uma prestação de serviço. Ok, procedimento correto, dotado ali da nossa legislação de ordem municipal. Mas eu não posso fazer o procedimento do reconhecimento contábil nesse formato. Se porventura
a microempresa ou empresa de pequeno porte deu início da sua prestação de serviço durante o mês, exemplificando, maio, cujo serviço tem previsão de encerramento no mês de junho. Obrigação contábil é reconhecer a receita no transcorrer do mês de maio, aquilo que foi prestado e executado no transcorrer de maio, concluir o reconhecimento da receita no mês de junho. Por sua vez, vamos trabalhar receitas, custos, observando esses procedimentos, para que eu atenda às normas de contabilidade. Bom, aí vocês vão perguntar, mas se eu fizer isso, como fica meu universo tributário? Bom, aí nós vamos ter que observar cada um dos universos tributários. Se nós formos ao universo tributário municipal, ISS, como estão falando em prestação de serviço, o legislador municipal determina o seguinte: olha, você é devedor do ISS para mim a partir do momento que você tem a conclusão da prestação do serviço. Bom, eu reconhecer a receita proporcionalmente, não há que se falar em auferimento tributário para o município. Aí vocês vão indagar, mas e a tributação federal? Bom, se você adotar uma tributação em regime de competência, essa receita reconhecida será tributada, infelizmente. Porque adota o princípio da competência para fins tributários. Se eu adotar um regime tributário caixa, esse reconhecimento proporcional de receita pela competência será indiferente. Por quê? Eu só vou oferecer essa receita à tributação quando, porventura, nós tivermos ali um reconhecimento do recebimento dessa receita. Vale aqui a lembrança, ao reconhecer as receitas, eu preciso reconhecer contabilmente os tributos que eu devo sobre essa receita. Não esqueça que nós estamos falando em tributos de ordem diferida. Tributos os quais eu não vou recolher, não sou devedor deles nesse instante, enquanto não tenho a percepção, o recebimento dessa minha receita. Vinculado a essa receita, eu preciso reconhecer custos na minha contabilidade. E quando falamos em custos, eu me remeto a estoques. NBCTG 16, pontuada dentro da nossa NBCTG 1000. Preciso, como também a ITG 1000 menciona, preciso manter um controle do meu estoque. Aonde podem surgir na minha empresa a diversidade dos estoques dentro de uma empresa, como nós podemos ter ali talvez o estoque do produto a ser vendido, podemos falar no estoque da mercadoria a ser revendida, podemos falar no estoque relativo a um serviço que eu iniciei, posso falar num estoque de insumos, posso falar num estoque de produtos em elaboração, e aí nós vamos. Nossa obrigação é avaliar os nossos estoques. Logicamente, nossos estoques são avaliados por aquele que é o nosso custo. Custo de aquisição, deduzido ali dos descontos, deduzidos dos tributos recuperáveis, somado todos os encargos que eu tive para esse produto chegar até o meu estoque na empresa. Tenho lá meu custo de produção, somado ali com todos os meus encargos diretos e indiretos que eu tive para produzir a minha mercadoria, o meu produto. Também deduzido os meus tributos recuperáveis. E aí nós vamos com as devidas solicitações de avaliações. A NBCTG 16, e reforçado pela ITG 1000, diz o seguinte: quando eu vou mensurar o valor de custo do meu estoque, ele não deve ter um valor que seja inferior ao custo desse produto e nunca maior que o valor realizável líquido deste produto. Valor realizável líquido seria o seguinte: valor de venda deduzido dos encargos que eu teria com essa venda. Então nós estamos falando em quê? Nós deduziríamos aí, porventura, a comissão de uma venda, os tributos que porventura eu devo sobre essa venda. Faríamos deduções sobre esse montante para encontrar valor realizável líquido. Nesse sentido, encontramos sempre um problema nas empresas. Por quê? Muitas vezes as empresas, quando falamos em microempresas e empresas de pequeno porte, o empresário entende que ele pode ser uma pessoa com uma desorganização. Porque seu sistema tributário é simplificado, seus procedimentos são simplificados, então ele não precisa adotar procedimentos empresariais de grandes empresas. Lê do engano dele.
toda a obrigação dele está centrada em ter uma estrutura contábil, uma estrutura gerencial de toda a grande empresa. Lógico, algumas simplificações, mas não exterminar toda essa exigência contábil que ele tem que ter. Então, o seu controle de estoque é primordial. E muitas vezes ele não tem controle de estoque. Se pegarmos a NBC-TG 16 e, por sua vez, a ITG 1000, ela é taxativa. Toda empresa é obrigada a avaliar seu estoque ou pelo sistema do custo médio ponderado ou pelo sistema do PEPS. Primeira mercadoria que adentrou é a primeira mercadoria a sair da minha empresa. A recomendação que é dada pela ITG 1000, caso o empresário não consiga trabalhar um sistema de controle de estoque pelo custo médio, é no mínimo PEPS. Mas o que a gente vê no dia a dia das empresas? O microempresário, o pequeno empresário, ele não dota-se desse sistema de controle. Muitas vezes o profissional contábil, contabilista, lhe solicita aquela que é a relação dos itens componentes do seu estoque, o seu inventário. E aí esse empresário, ele coloca um valor qualquer sobre isso, sem se preocupar se esse valor realmente é um valor plenamente compatível ao custo do meu estoque, ou ao valor realizável líquido. Deparamos algumas situações que ele coloca um valor tão absurdo que nos chega a dar ali, em termos de escrituração contábil, custo negativo. Por quê? Meu estoque ficou tão elevado, meu estoque final, que ele ultrapassou o custo de aquisição dos meus produtos. Isso não pode existir em hipótese alguma. Então, se faz necessário que mantenha-se um controle de estoque pelo PEPS, pelo custo médio, para que, mediante esse procedimento, eu possa atribuir na contabilidade qual é o custo da mercadoria, qual o custo do produto ou demais itens que, porventura, foram geradores aí da nossa receita. Outro elemento exigencial para o pequeno e o microempresário é com relação a imobilizado. Nós temos a NBC-TG 27, devidamente transcrita na NBC-TG 1000, falando sobre o reconhecimento de um ativo imobilizado. Nós sabemos muito bem que quando eu faço a aquisição de um bem, cujo bem não tem o seu consumo imediato e integral dentro do meu processo de atividade da empresa, ele se desgasta ao longo de um tempo, a obrigação é reconhecer esse bem dentro de uma estrutura de ativo imobilizado. Por sua vez, minha obrigação fazer com que eu reconheça a perda que esse bem vai sofrendo do seu valor à medida que eu vou fazendo uso dele nas minhas atividades. Falamos aí em depreciar o bem na nossa contabilidade. Bom, logicamente, definir se nós imobilizaremos um bem ou não, isso quem definirá é a empresa. Porque muitas das vezes escutamos aí no nosso meio profissional, para imobilizarmos um bem, o bem tem que ter um valor mínimo. Não existe valor mínimo para se imobilizar. Essa definição é a definição da empresa. Lógico que o nosso sistema tributário federal coloca o seguinte, algo que é vantajoso para uma empresa que se tributa por sistema de lucro real, em dizer o seguinte, olha, se você tem um bem que você adquiriu para usar nas atividades da sua empresa, esse bem vai apresentar para vocês um valor de aquisição que ele seja de até R$ 1.200. Levando em consideração que para você fazer o controle desse bem, levando em consideração que você vai ter que acompanhar esse bem no dia a dia, levando em consideração que mostrar na minha estrutura patrimonial que eu tenho esse bem, nada disso é interessante para mim, o custo de controlar é superior ao valor do bem. A Receita diz o seguinte, não precisa imobilizar, pode tratar isso aí como custo ou uma despesa na sua empresa. Mas quem vai definir se imobilizamos ou não é o empresário. Eu, contabilista, tenho apenas o procedimento de trazer à empresa as determinações que põem a norma contábil 27 e o que dispõe a norma tributária. E aí fica a cargo dela trabalhar as opções. Se ela quer imobilizar,
se ela quer, porventura, tratar isso como um custo ou uma despesa na sua empresa. Se observarmos a norma contábil e pegarmos o sistema tributário, vocês vão perceber lá no sistema tributário, hoje nós estamos falando na Instrução Normativa 1700 da Receita Federal, onde ela vem colocando lá percentuais de depreciação, vocês vão encontrar naquela instrução percentual de depreciação para um CD. Simplesmente um CD. Que eu compraria aí no comércio por R$1, R$2. Então, não quer dizer que eu não imobilizaria esses elementos. Outra regra ali tratada é com relação a manutenções que eu faça ou promova nesse imobilizado. Se eu, porventura, fazer ali uma reparação nesse imobilizado, cuja reparação gere aumento de vida útil para esse imobilizado, em que ele vai me permitir ser utilizado por um tempo maior, em que essa reparação gere aumento de valor desse imobilizado, cumpre a mim imobilizar esse gasto de reparação, aonde substituiria, daria baixa naquele elemento que está dentro do meu imobilizado, aquela parte que for peça que foi substituída, e colocaria uma nova. Se porventura eu não imobilizei o bem em partes ou peças, eu poderia pegar somente daquele custo que eu tive de reparação, aquela proporção que falta depreciar do bem, veria esse montante sobre o valor do meu gasto e essa parcela eu reconheceria como custo ou despesa, representando a baixa da minha parte ou peça. Exemplificando, eu gastei R$2.000 numa manutenção e isso gerou ali aumento de vida para o bem. Meu bem está faltando ali 30% para ser depreciado. Peguei 30% dos R$2.600, apropriei como custo ou despesa, representando a baixa daquela que foi a peça ou parte que foi substituída desse meu bem. Agora, preciso observar, não é o fato de eu ser uma microempresa, empresa de pequeno porte, que eu não preciso depreciar o meu mobilizado. É preciso que eu reconheça na minha contabilidade a perda que o meu bem foi sofrendo com o tempo. O meu bem está imobilizado e com o tempo ele foi se tornando obsoleto, com o tempo ele foi se deteriorando, com o tempo ele foi se desgastando pelo uso. Bom, preciso reconhecer na contabilidade essa perda de valor. Não existe nenhuma técnica devidamente estabelecida em legislação para que isso seja feito. Qual a única determinação? Para que esse empresário disponha de informações ao profissional contábil de como ele vai trabalhar essa depreciação. Então, ele vai tratar ali com o profissional contábil a indicação de qual é a vida útil ou a vida de utilidade desse imobilizado, de forma que ele possa, o profissional contábil, reconhecer esta perda. Pela NBC-TG 27, lembramos que vida útil é aquele bem que será utilizado até que ele seja totalmente consumido nas suas funções. Vai exaurir suas funções, eu não vou conseguir fazer uso dele mais. Uma utilidade representa que esse bem vai ser utilizado durante um período. Ao final daquele período, esse bem teria condições funcionais, mas eu não pretendo fazer uso dele mais. Minha intenção é desfazer dele. Ele tem um valor econômico. Então, esse valor econômico ele não se perdeu. Então, compete ao empresário pontuar para mim. Bem é útil ou utilidade? Sendo utilidade, ele vai pontuar para mim. Qual é o valor residual desse bem? Esse valor nós não depreciamos. Depreciamos apenas aquele que é o valor que nós estamos tendendo a perder com o tempo do uso. Lembrando que essa depreciação nós vamos fazer levando em consideração o tempo indicado pelo empresário. Não há que se falar mais em fazer depreciações olhando procedimentos de ordem tributária. Aquela história de falar que veículo se deprecia em 5 anos, máquinas se depreciam em 10 anos, isso aí já não é um procedimento mais. Aliás, a Receita nunca determinou percentuais de depreciação. Ela determinou ali os máximos que ela aceitaria de reconhecimento de uma depreciação sem necessidade de comprovação. Isso é o que ela adotou, isso é o que ela fez para nós e é o que nós deveríamos ter observado aí nas nossas questões contábeis. Bom, falamos aqui de estoque. Falamos aqui de imobilizado. Bom, esses dois elementos, obrigatoriamente, nós temos que fazer
o teste de recuperabilidade, impairment. Nós temos que avaliar se o nosso estoque que nós temos, ele não está com o seu valor contábil superior ao seu valor recuperável. O imobilizado, precisamos verificar se ele não está apresentando para nós um valor contábil que seja superior ao valor recuperável desse ativo. Não requer, mais uma vez aqui, nenhum procedimento extraordinário. Não requer que a microempresa e empresa de pequeno porte contrate alguém especializado para fazer essa avaliação. Isso é um papel do próprio administrador, isso é um papel, talvez, do auxílio de um contabilista para isso. Ele apenas vai identificar para nós e nos pontuar o seguinte: estamos diante aqui de um valor relativo a um estoque. Bom, ele precisa nos dizer se o valor de custo de estoque ele se apresenta por um valor superior ao valor recuperável dele. Quando falamos em valor recuperável líquido de venda. Se eu fosse vender o meu imobilizado, o meu estoque, levando em consideração precificação mercadológica aceitável, que vale lembrar, quando falamos em valor recuperável de venda, eu tenho muitas das vezes alguém negociando aquilo por uma precificação. Mas esse alguém, quando quer comprar aquilo, compra por um preço muito menor. Qual seria o valor justo entre esses dois? Então, precisaria avaliar, encontrar esse valor recuperável e vamos tratar esse valor recuperável líquido. Ou seja, precificação de venda justa, deduzida dos tributos que eu teria que recolher relativo a essa venda, deduzido aí também daqueles que são os encargos que eu tenho dessa venda. Eu talvez tenha que pagar uma comissão sobre a venda, eu talvez tenha que lançar ali um gasto com transporte ou remessa do item. Então, esse seria o meu valor recuperável. Faço uma comparação desse valor recuperável de venda, deduzido ali daquele que é meu valor de estoque. Se o valor de estoque estiver superior, devo reconhecer ali uma provisão para a perda desse estoque. Igual condição farei com o meu imobilizado. Não posso ter imobilizado reconhecido por aquele que é um valor superior ao seu valor recuperável. Como uma facilidade, valor recuperável de venda, se eu fosse vender meu imobilizado, quanto eu angariaria de recursos provenientes da venda dela? De novo, valor líquido. Se o meu imobilizado tiver por esse valor contábil superior a esse valor recuperável de venda, novamente devo fazer um reconhecimento na minha contabilidade dessa provisão para perda. Tudo isso, nós estamos trabalhando, logicamente, essa provável desvalorização que pode sofrer esses elementos para nós. Preciso também, em se tratando de microempresa e empresa de pequeno porte, trabalhar provisões. Nossa NBCTG 25 vai tratar sobre os procedimentos de reconhecimento de provisões, passivos contingentes, ativos contingentes. Mas nesse momento a nossa preocupação são as provisões, porque os nossos passivos contingentes, eles estarão tratados muito mais em notas explicativas. Tá? O que diz a nossa norma contábil 25, aliada à NBCTG 1000? Devo fazer um reconhecimento na minha contabilidade de uma provisão toda vez em que, porventura, ocorreu um evento passado, nós estamos diante de uma situação em que o pagamento daquilo é provável e nós temos como estimar o valor que vai ser pago de forma confiável, devo reconhecer uma provisão na minha contabilidade. Podemos exemplificar do seguinte formato. Nós temos ali uma situação de uma autuação fiscal, essa empresa recorreu dessa autuação fiscal, foi julgado, foi sentenciado que a empresa deve, o serviço jurídico nos pontuou, olha, tem um fato passado que é uma autuação fiscal, é provável que nós vamos ter que pagar, e esse serviço jurídico nos pontuou qual é esse valor que provavelmente nós vamos pagar. Bom, minha obrigação é reconhecer isso na contabilidade, fazer o reconhecimento dessa provisão. E não tratar isso somente no momento em que eu vou ter aquele que é o pagamento, que é o que mais acontece nas empresas. Eu, para poder pontuar as provisões, é sempre prudente que eu esteja transitando em tribunais. Percorra os tribunais para ter conhecimento daqueles que são as ações que nós temos, até porque sou obrigado a reconhecer
meus passivos contingentes, aquelas ações todas que estão em trânsito, para as quais eu não posso dizer que é uma provisão a reconhecer. Por quê? Eu tenho apenas dos elementos citados o evento passado. Não consigo dizer que é provável que eu vou pagar e não tem como estimar de forma confiável o valor. Nesse caso, não faço o reconhecimento. Mas podemos aqui colocar como elementos básicos no meu reconhecimento. Muitos aí citam, às vezes, os tributos como a provisão. Em alguns casos eu costumo não citar como a provisão, eu costumo citar muito mais como um reconhecimento. Mas, por exemplo, nós temos, às vezes, o provisionamento do tributo diferido. Aquele tributo que eu estou tributando pelo regime de caixa e provavelmente vou pagar quando eu receber aquela receita. Tá? Devo fazer reconhecimento da provisão, por exemplo, sobre os arrendamentos mercantis, tá? Que sejam ali realizados pela empresa. Devo fazer o reconhecimento da provisão dos benefícios que eu tenho a pagar a empregados, provenientes, por exemplo, de convenções coletivas, que talvez eu não pague agora, mas pague futuramente. Podemos falar de provisões básicas. 13º, reconhecido mensalmente. Férias, reconhecido mensalmente. Os encargos que nós temos sobre essas férias de 13º precisam ser reconhecidos. Além disso, a ITG 1000 determina o seguinte: toda micro e pequena empresa, ela fica obrigada a reconhecer na sua contabilidade uma provisão para uma provável perda de créditos de liquidação duvidosa. Logicamente, ela vai estabelecer a política contábil, ou seja, quais valores, quais momentos nós fazemos essa avaliação, qual o tempo, porventura, de valor em aberto, para que nós consideremos como um elemento em que devo ali, por sua vez, reconhecer a sua perda. Então, de acordo com os procedimentos ditados de política contábil, nós vamos fazer o reconhecimento. Mas devo reconhecer aquela que é uma provável perda de créditos de liquidação duvidosa. Esse elemento, para nós, vai estar, logicamente, como uma conta redutora desses nossos valores a receber. Bom, procedimentos contábeis, apenas citados aqui para vocês, alguns deles, visam o quê? Chegarmos às demonstrações contábeis. Quando falamos em demonstrações contábeis, como citei para vocês aqui no começo da nossa exposição, a ITG 1000 só fala em balanço patrimonial, demonstração de resultado e notas explicativas. A recomendação do Conselho Federal de Contabilidade é que nós façamos a elaboração de todo o conjunto de demonstrações. Faço aqui uma lembrança. Nós temos a Lei 8.666, que trata sobre a contratação com entes da administração pública. Se você pegar a parte da lei que trata sobre a documentação que eu devo apresentar num processo licitatório, artigo 31, inciso 1º, ele fala em balanço patrimonial e demonstrações financeiras contábeis. Ou seja, um conjunto. Eu posso me deparar, às vezes, uma ME ou uma EPP, fiz ali a elaboração de um balanço, uma DRE e nota explicativa apenas, fui até um certame licitatório e fui desqualificado. Por quê? Pediram as demonstrações e eu não fiz o conjunto completo. Ah, mas a ITG 1000 me ampara. Não. A ITG 1000, lembre, quando falarmos em o direito constitucional, nós estamos falando em princípios hierárquicos das nossas leis, tá? Nós temos uma hierarquia entre elas e uma ITG, uma interpretação, ela é uma norma complementar, norma secundária. A lei é um ato principal, ou seja, prevalece a lei. Então, recomendaria que vocês elaborassem as demonstrações de formato completo, não esquecendo o que foi determinado pelas mudanças feitas a partir de 2010. Sempre fazemos demonstrações contábeis sendo apresentadas de forma comparativa. Ano anterior, ano atual. Nunca uma elaboração apresentando apenas o ano atual. Quando fizermos a nossa elaboração, lógico, balanço patrimonial
feito naquela que é a formatação exigencial. Então não podemos esquecer, tratamos bem os elementos circulantes e não circulantes? Lembrança aí para nós, elementos circulantes para nós são aqueles que porventura o seu recebimento ou sua quitação será ali num prazo máximo do término do exercício seguinte. Então estou elaborando um balanço em dezembro de 2018, estamos falando aí em tudo aquilo que eu vou receber ou liquidar com vencimento até 30 de dezembro de 2019. Vou tratar aí como elemento circulante. Tratei bem os elementos relativos ao meu patrimônio líquido na divisão que me foi solicitada. Preciso elaborar a demonstração de resultado, que é exigido para a ML-EPP. Bom, vou elaborar sempre observando a evidência de cada um de grupos de contas, ou seja, receitas, que representam o meu objeto, deduzido daqueles que são os tributos que incidiram sobre ela, demonstrado ali, logicamente, dos custos que eu tive, por sua vez, o meu lucro bruto, tenho ali as minhas despesas, ou talvez ali algumas das nossas demais receitas, trago ali os nossos resultados financeiros, para que então eu chegue ao meu resultado, que incidiria impostos. Lembrança importante, aqueles que trabalham com a escrituração para empresas do Simples Nacional. Na hora de reconhecerem o tributo Simples Nacional, vale a lembrança, não existe tributo Simples Nacional. A minha empresa deve reconhecer na contabilidade os tributos que ela deve. No caso, ICMS, ISS, Imposto de Renda, Contribuição Social, PIS, COFINS, INSS, IPI. Então eu preciso reconhecer todos os tributos. E não o Simples Nacional. Você poderá ter como obrigação a recolher Simples Nacional, sem problema algum. Mas como tributos, despesas, redutores das nossas receitas, cada um daqueles que são devidos e apurados no sistema do Simples. Porque o Simples não é um tributo, o Simples é um sistema tributário. Tá? Então, devemos ali evidenciar esses tributos, as despesas que eu tenho com os tributos, dentro da minha estrutura. Da mesma forma, tenho ali ganhos significativos na minha estrutura patrimonial, e esses ganhos, além de significativos, são eventuais, as chamadas outras receitas. Lembrando, pelas mudanças contábeis produzidas em 2007, não existe mais aquela história do não operacional. Nós temos hoje o que nós chamamos de receitas continuadas e receitas descontínuas. Todas são receitas geradas da minha atividade. Então não vou tratar aqui como não operacional, vou tratar como receitas de ordem operacional, mas intituladas aí como nosso grupo das nossas outras receitas. Ideal que eu também elabore a mutação do patrimônio líquido, de forma que eu possa apresentar nessa demonstração, e lógico, numa explicação a ser dada, eu demonstrar ali como é que foram as mudanças que esse meu patrimônio líquido sofreu mediante as práticas contábeis que nós adotamos na empresa. Também poderá ter ocorrido alguma correção de erros nos meus registros contábeis. Tá? Como ali também nós vamos demonstrar se houveram investimentos de sócios na sociedade, saídas de sócios, distribuição de valores aos sócios. Isso demonstra para terceiros uma política de capital na empresa, uma política de capitalização na empresa, uma política de ideia de crescimento na empresa. Bom, isso para o investidor é extremamente viável. Lembro hoje, não é uma questão da ITG 1000, mas uma questão trazida pela Lei Complementar 123, hoje nós podemos falar em essas MEs e EPPs estarem captando os chamados investidores anjo. E um investidor anjo vai fazer investimento na sua empresa se ele não tiver conhecimento prévio de toda a sua estrutura patrimonial. E ele quer entender como a empresa lida com os seus resultados. São resultados que são oferidos e são extraídos da empresa. Aí surge aquela frase que a gente vê muitos dos empresários citando, alguns citando, que nós estamos diante da empresa pobre cujo sócio é rico. Não temos a obrigação de elaborar uma demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, mas a ML-EPP poderá elaborar essa demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Essa demonstração tem qual finalidade? Apresentar simplesmente a acumulação dos lucros ou dos prejuízos.
Mas vale aqui a lembrança, nós não vamos falar em acumulação de lucros, porque a nossa norma contábil, ela foi alterada lá em 2007 para 2008, aonde nós retiramos da nossa estrutura da Lei 6.404 a expressão lucros acumulados. Hoje, os nossos lucros são contas transitórias dos prejuízos acumulados. Se chegar ao final daquele período e eu me deparar com uma situação de lucro, esse lucro, logicamente, ele é levado contabilmente à minha conta do grupamento de reservas de lucros, para que a sociedade ou o empresário decida o que fazer com esse resultado. Então, uma elaboração que podemos fazer. Trato como importantíssimo elaborar um demonstrativo de fluxo de caixa para uma ML-EPP, que recomendamos aí ser elaborada pela metodologia direta. Um demonstrativo de fluxo de caixa, ele tem como objetivo apresentar o lucro financeiro da empresa. Normalmente, você consegue ver o lucro contábil de uma empresa. Mas é muito comum o empresário, quando pega as suas demonstrações, você apresenta uma demonstração de resultado e você diz a ele, sua empresa teve um lucro de X. Aí ele cita, mas aonde está esse dia? Um demonstrativo de fluxo de caixa mostraria essa situação. Mostraria no fluxo da atividade operacional quanto ele recebeu e quanto ele pagou dentro do exercício do objeto social da empresa dele. No fluxo de investimentos, mostraria quanto ele pagou ou quanto ele recebeu de investimentos, participações em empresas, imobilizados. Mostraria quanto que ele investiu em imobilizado, o que ele recebeu de venda de imobilizado. Fluxos da atividade de financiamento, mostraria quanto, porventura, ele captou de recursos de terceiros, empréstimos, quanto ele pagou de prestações de empréstimos, quanto, porventura, ele recebeu de investimento dos sócios, quanto ele devolveu de capital aos sócios, quanto ele distribuiu de valores aos sócios. Então, ele mostra a ideia financeira da empresa. Isso vai permitir a ele uma visão essencial caixa, ou seja, o que ele recebeu, o que ele pagou. Demonstrativo essencial para um administrador desse tipo de empresa. Fechando as nossas demonstrações, notas explicativas. Aí compete ao nosso profissional contábil, tá? Primeiramente, deixar de forma explícita de que ele está trabalhando com a NBC-TG 1000, ou seja, ao elaborar essas demonstrações contábeis, nós aplicamos explicitamente a ITG 1000. Devo ali também trazer o seguinte, um resumo de quais são as atividades, quais são as operações que essa microempresa ou essa empresa de pequeno porte executa. Por sua vez, ao você elaborar as demonstrações, você procedeu uma série de registros contábeis. Quais foram as principais normas e práticas adotadas nesse registro contábil? Ainda, quando eu aplico determinadas normas, eu tenho, às vezes, um critério de política contábil. Qual foi o seu critério de política contábil? Exemplo, qual o critério de depreciação? Qual o critério de avaliação de um estoque? Bom, um resumo exigencial mínimo das contingências passivas, não provisões. Completo essas minhas demonstrações, qualquer informação que for relevante para aquelas pessoas que vão fazer a sua leitura. Bom, para arrematarmos aqui a nossa fala, ITG 1000 fala sobre a carta de responsabilidade do administrador para com o profissional contábil. Cabe à administração da entidade fornecer ao profissional contábil uma carta de responsabilidade da administração, onde a administração vai dizer que tudo aquilo fornecido para que pudesse ser feito o procedimento contábil, tudo aquilo fornecido de informações e dados, nada daquilo foi produzido, foi fraudado, foi porventura gerado de forma dolosa, de má fé, e tudo condiz com a estrutura da empresa, seja sistema, sejam dados e tudo mais. Bom, a ITG 1000 sugere um modelo. A ITG 1000 não determina modelo. Ela
sugere um modelo. Bom, eu recomendo ao profissional contábil construir, a partir do modelo da ITG 1000, o seu modelo. Uma recomendação, por exemplo, que eu faço é o empresário atestar ao contabilista determinados saldos. Porque quando eu concluo o meu balanço, há determinados saldos que eu, contabilista, não consigo fazer um atesto físico dele. Exemplo, dinheiro em caixa. Outro exemplo, saldo efetivo de clientes a receber, saldo efetivo de fornecedores a pagar. Eu, às vezes, não consigo fazer um atesto físico daquilo. Então, normalmente, às vezes, eu sugiro ao profissional que pegue esse modelo, faça um acréscimo nesse modelo, trazendo ali dados relativos a saldos aonde o administrador ele vai declarar para você sobre as penas da lei de que aqueles saldos demonstrados na contabilidade condizem com aquela que é a realidade física dos elementos. Há outros elementos que você não precisa disso. Saldo bancário, aplicações, você tem os extratos. Tributos, recuperar, pagar, você tem essa informação. Folha de pagamento, você tem essa informação. Talvez necessário, mas se quiser trazer, pode trazer. Não esqueça que, antes de você concluir e entregar suas demonstrações, precisamos da carta da administração. Ou o administrador lhe fornece essa carta, ou porventura você tem a opção de acrescentar essa carta dentro da estrutura do balanço que nós levamos ao livro para registro. Ou eu acrescento no livro diário que vai ser levado a registro adjunto ao cartório, ou se a empresa optar por entregar um SPED contábil, vou acrescentar isso na estrutura do SPED contábil dessa empresa, se for ali o seu desejo, como ela achar que seja o mais interessante, ou ele me apresenta esse instrumento aí para que eu possa guardar. A ideia dessa carta é retirar do contabilista a responsabilidade pelo elemento patrimonial, uma vez que aquela movimentação patrimonial se deu mediante os documentos que foram apresentados e mediante toda a movimentação, aquele é o saldo quantitativo que nós temos para a nossa estrutura. Pois bem, temos aí para vocês um pouco sobre a nossa ITG 1000.